Graça e paz do Senhor Jesus, meus irmãos, boa noite. Estamos aqui mais uma vez com muita alegria no coração em poder compartilhar a palavra do Senhor Jesus. E hoje eu não estou sozinho aqui, eu quero convidar a Yasmin a pedidos, né? Muitas pessoas pediram e hoje ela está aqui comigo, ela vai dar uma saudação para vocês. Graça e paz, gente. Saudade de todos. E como fui convocada, não poderia recusar esse convite, né, de estar aqui. E aí eu queria trazer só uma meditação breve pra gente, né, para falar um pouco desse Deus que a gente serve, desse Deus que nos ajuda, desse Deus que nos sustenta, né? E aí eu quero compartilhar com vocês o texto que está em João, no capítulo 5, que fala assim, a partir do primeiro versículo. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda. Tendo 5 entradas em volta, ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento nas águas, e de vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: "Você quer ser curado?" Disse o paralítico: "Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim." Então Jesus lhe disse: "Levante-se, pegue a sua maca e ande." E essa palavra, o que me chama a atenção é quando Jesus fala levante e pegue a sua maca. Aí muitos podem pensar, a gente tenta ver qual o sentido de pegar essa maca, né? E o que Deus nos mostra através disso, o que Jesus nos revela através disso, é que a maca é a lembrança do milagre que Jesus operou ali na vida daquele paralítico. E a Bíblia diz também em Lamentações 3:21, fala um versículo que a gente conhece, que quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então essa memória, que é essa maca, que é o que vai trazer a memória do paralítico, e isso serve pra gente, né? Nesses tempos difíceis que nós estamos passando, nesses momentos, em muitos momentos de querer desistir, ou de tristeza, ou de achar que não vai dar certo, que não vai passar, que a gente possa trazer à memória aquilo que nos dá esperança, que a gente possa, na verdade, lembrar de tudo aquilo que Jesus já fez por nós, de tudo aquilo que o Senhor já transformou em nossas vidas, de todas as tempestades que a gente passou e que a gente passou por ela e venceu ou aprendeu, né? Então, tirou uma lição disso. Então, que a gente possa trazer à nossa memória realmente aquilo que nos dá esperança, trazer à nossa memória os milagres de Jesus, trazer à nossa memória que Ele está conosco, que Ele não nos deixa, o que a palavra dEle nos revela e nos acalenta, né? Que Ele está realmente conosco, que vai estar conosco até o fim dos tempos. Então, que a gente traga sempre à memória essa lembrança, né? Essa maca, como o paralítico levou a maca, que sejam pensamentos bons, que sejam lembranças boas, que seja realmente a glória de Deus revelada através das nossas vidas. Amém? Um beijo para vocês, bom estar com vocês, saudades, e fiquem com Deus. Amém. Que prazer, que honra. Vamos lá. Eu queria convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, capítulo 43. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Isaías 43, do versículo 1 ao versículo 7. Diz assim:
Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel. Não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome. Você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não deixarão em brasas, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate para livrá-lo, a Etiópia e Sebá em troca de você. Visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu o amo, darei homens em seu lugar e nações em troca de sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com vocês. Do Oriente trarei seus filhos, e do Ocidente ajuntarei você. Direi ao Norte, entregue-os, e ao Sul não os retenha. De longe tragam os meus filhos, e dos confins da terra as minhas filhas. Tudo que é chamado pelo meu nome, a quem criei, para minha glória, a quem formei e fiz. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Eu estava buscando de Deus uma mensagem para essa noite e eu ouvi uma música e na hora que eu ouvi essa música eu entendi o que era que Deus queria falar comigo e falar conosco nesse momento. E o tema dessa mensagem é: não há o que temer. Não há o que temer. O que você tem medo? Parece que desde pequeno, desde criança, o medo está presente em nossas vidas. Eu lembro de Jó, que ele falou que o que ele mais temia acabou acontecendo. E muitos têm medo de um bicho, medo de escuro, medo de barata, medo de algum inseto, um animal, inúmeros tipos de medos. Mas eu conheço um amor, que é o amor de Deus, que é um amor perfeito e que lança fora todo o medo. E Ele permitiu que você estivesse aqui nesse momento me ouvindo para falar para você: não há o que temer. Não tenha medo. O profeta Isaías foi usado por Deus para levar uma palavra de conforto para o povo que sofria, trazendo promessas de restauração da nação diante da calamidade, das perseguições e guerras ao redor. O povo de Deus estava cercado, estava cativo, preso. E Deus usou Isaías para trazer uma mensagem de conforto, uma mensagem de esperança. As dificuldades da vida, elas são inúmeras e podemos enumerar aqui diversos problemas. Vivemos em uma sociedade em que as pessoas estão com medo. Semana passada, quarta-feira passada, minha cunhada estava em uma farmácia e, de repente, vieram 2 homens e tomaram o carro dela de assalto. E, para piorar, deram uma facada no braço dela. Isso é uma situação para que todo mundo fique aterrorizado, com medo. A violência tem assolado esta nação, esse mundo. Essa pandemia tem colocado inúmeras pessoas em situações delicadas, com diversos problemas, pessoas perdendo a esperança.
Mas Deus, Ele é perfeito, Ele é zeloso, Ele é cuidadoso. E Ele está cuidando de você. E nessa noite eu quero refletir junto com vocês alguns motivos que Deus nos dá para não termos medo. Nós temos um Deus que Ele é um general de exército. Ele é um vencedor invicto e que nunca perdeu. E o primeiro motivo que Ele nos dá para não temermos é que nós pertencemos a Ele. Olha o que diz no versículo 1. Mas agora assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel. Não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Eu tenho algo para te falar nessa noite. Você pertence a Deus. Foi Ele quem te criou. A nossa vida pertence ao Senhor. Nós fomos comprados com preço de sangue. Ali na cruz, Jesus morreu para nos resgatar, para nos dar direito a uma vida eterna com Ele. Então eu pertenço a Deus. Você pertence a Deus. Ele te conhece pelo nome. Antes mesmo de você nascer, Ele já te conhecia. E como foi dito há pouco tempo por Yasmin aqui, nós sim precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E a nossa esperança, ela está viva, é Jesus. E nessa noite Ele está te ouvindo, Ele está querendo ter um relacionamento contigo. E Ele quer que você entenda que você tem um dono. E que você pertence a Ele. Não tenha medo. Não tenha medo porque Deus te chama pelo nome. Ele sabe o nome completo. Não só o seu, mas de toda a sua família. Nós precisamos crer nas promessas do Senhor e termos fé de que Ele vai cumprir todas, porque Ele é fiel. Ele é fiel. Então fique firme, creia que você pertence a Deus. Outro motivo, versículo 2 diz assim: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Você não está sozinho. Sabe por que você não deve temer? Não deve ter medo do Senhor. Medo de nada. Sabe por quê? Porque Deus está contigo. A promessa de que Ele sempre estaria conosco, ela é real. O Senhor nunca vai prometer algo a você e não vai cumprir. Nunca. O Senhor é fiel. Nós vemos Daniel na cova dos leões. O Senhor foi fiel. Nós vemos Sadraque, Mesaque, Abednego na fornalha. O Senhor foi fiel. Deus é fiel. E não se sinta só. Toda vez que vier esse sentimento de que eu estou sozinho, o medo querer tomar conta de você, lembre-se de que o Senhor estará contigo. De que o Senhor é contigo. Assim como Ele foi com Josué, Ele vai te encorajar, Ele vai te dar ânimo, Ele vai te dar força para que você possa vencer. Para que você possa crer
nas promessas dele. Não duvide jamais do que Deus pode fazer, pois ele é ilimitado. Ele é perfeito. Então, o primeiro motivo para que você não tenha medo é que você pertence a Deus. O segundo é que você não está sozinho. Você não está sozinha. Terceiro motivo, versículo 3. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate para livrá-lo, a Etiópia e Sebá em troca de você. Sabe por que você não deve ter medo? Porque você tem um Deus que te salva. Você tem um Deus que te livra. As nações ao redor de Israel o faziam temer e as guerras estavam atormentando aquele povo. Mas o Senhor, Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. O Senhor é o nosso Salvador. O nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Esse é o nosso Deus. O Senhor nos salva com o seu infinito poder, com sua graça. O que nós precisamos fazer é dedicarmos todos os dias a nossa vida a Ele. É reconhecê-lo em todos os nossos caminhos. É vivermos, buscar vivermos em conformidade com a palavra de Deus. A palavra do Senhor diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Persevere, não desista, não tenha medo, porque o Senhor te salva. O Senhor está disposto. O sacrifício ali na cruz te deu acesso, livre acesso ao Pai. Então sabe por que você não pode ter medo? Porque você tem um Deus Salvador. Você tem um Deus que te salva e te livra. Outro motivo, versículo 4. Visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu o amo, darei homens em seu lugar e nações em troca de sua vida. Presbítero Magno cantou logo no começo. E ele cantou Raridade. E o quarto motivo para que você não tenha medo é que você é precioso para Deus. Você é precioso para o Senhor. E isso é um motivo de muita alegria. Porque toda vez que as pessoas me decepcionam, o mundo tenta me tirar do foco, os problemas, as tentações tentam fazer com que eu caia. Eu lembro, e você precisa lembrar, de que eu sou precioso para o Senhor. De que você é preciosa para o Senhor. E que eu preciso agradar a Deus antes de qualquer coisa. Você é importante para o Senhor. Todos nós, quando compramos algo ou ganhamos algo, nós buscamos zelar pelo aquele produto ou pelo aquele presente. A gente limpa, toma cuidado, não deixa com que caia. Tem o maior cuidado ao emprestar, dá inúmeras recomendações. E o Senhor, Ele nos valoriza também. O Senhor também tem cuidado de mim, tem cuidado de você. Pois nós somos filhos. Ele nos criou. E nos criou, não foi de qualquer forma. Nos criou à imagem e semelhança dele. Olha que preciosidade. Você sim é precioso. Se tem alguém aí do seu lado, essa pessoa também é preciosa. Não tenha medo.
Não tenha medo, você é importante para Deus. E Ele leva isso muito a sério, meus irmãos. Ele quer que você entenda a importância que há em se relacionar com Ele, em entender e ter um relacionamento recíproco, em falar: Pai, eu te amo, obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu sacrifício, tu és precioso para mim, Senhor, tu és tudo que eu preciso. Nós precisamos falar com o nosso Pai, precisamos rasgar os nossos corações diante de Deus, precisamos entender que Ele está com os ouvidos inclinados para ouvir o nosso clamor, que você é precioso. Outro motivo para que você não tenha medo, versículo 5: não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei seus filhos, e do Ocidente ajuntarei você. Sabe por que você não pode, não deve ter medo? Porque não há limites para Deus. Ele pode mover qualquer coisa, para qualquer lugar, de qualquer tamanho. Ele é infinito. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Esse é o nosso Deus. Não há limites para o Senhor. Nada, nada, absolutamente nada é para Deus. Ele pode todas as coisas. Essa pandemia, Ele pode acabar. A dificuldade que você está passando hoje, Ele pode acabar. O problema que você passa há 10 anos, Ele pode acabar. E eu quero te dizer uma coisa, Ele vai finalizar, Ele vai acabar da forma dEle e no tempo dEle. O que eu preciso, o que você precisa, é confiar, é descansar e não ficar com medo. Não fique com medo, meu irmão. Eu sei que às vezes a tempestade é forte, a dificuldade é grande, e o primeiro sentimento que bate a porta da nossa mente, do nosso coração, é o medo. Eu sei disso. Eu sou ser humano também. Mas nós precisamos fazer esse exercício de entender que nós temos um Deus zeloso, que nós temos um Deus que está cuidando de tudo. De tudo, de tudo. Ele pode reverter qualquer quadro. As pessoas, os médicos, a sociedade pode falar que não, que acabou, que não tem jeito. Mas se Ele quiser, Ele pode reverter. Para que o nome dele seja glorificado. Não o meu nome, não o seu nome, mas o nome de Deus seja glorificado. Não tenha medo, porque o poder de Deus é ilimitado. Ilimitado. Penúltimo motivo, versículo 6. Direi ao norte, entregue-os, e ao sul, não os retenha. De longe tragam os meus filhos, e dos confins da terra as minhas filhas. Esse motivo é interessante demais. Sabe por que você não deve ter medo? Porque você é filho. Você é filha de Deus. Eu creio que nessa live aqui tem muitos pais, mães, que estão me vendo, me ouvindo nesse momento. E eu ainda não sou pai, mas sou filho. E eu lembro que meu pai, por alguns momentos, ele chegou a falar: não tenha medo de mim, me respeite,
Eu sou seu pai. Se precisar te corrigir, eu vou te corrigir. Se precisar te disciplinar, eu vou te disciplinar. Mas não quero que você tenha medo disso. E Deus faz da mesma forma conosco. Nós somos filhos. E eu preciso temer ao Senhor. A Bíblia fala que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, se você quer ser sábio, se você quer ser sábia, quer viver com sabedoria, quer decidir com sabedoria, pautado da vontade de Deus, o que eu preciso fazer, o que você precisa fazer é temer ao Senhor. Temer é diferente de ter medo. São coisas distintas. O temor tem a ver com reverência, com respeito, com honra, com saber quem Deus é e o que Ele pode fazer. Diferente do medo. O fato de eu ter temor a Deus faz com que eu avance. O fato de eu ter medo de Deus faz com que eu retroceda. Todas as vezes que eu sinto medo, eu acabo atraindo a dúvida para dentro de mim. E eu digo sempre que Deus ele não vai trabalhar em meio às dúvidas. Sabe por quê? Porque Ele fala que nós precisamos colocar nossa fé em ação. E a fé, ela é certeza. Então eu preciso ter a certeza. Você é filho? Você é filha de Deus? A Bíblia fala que todo aquele que receber, que confessar a Cristo, você ganha o direito de ser chamado filho de Deus, de se tornar filho de Deus. Como um pai que jamais esquece dos seus filhos, Deus jamais vai esquecer de você. O próprio profeta fala: ainda que uma mãe esquecesse do seu filho, todavia eu não me esquecerei de ti, assim diz o Senhor. Você é filho, você é filha. E todo filho se sente protegido perto do seu pai. Não importa a idade que você tenha, não importa a idade que seu pai tenha. Só o fato de você entender o princípio da paternidade, você entende que Deus o colocou aqui para cuidar, para te ajudar. E fazendo essa analogia, o nosso Pai Celestial também está cuidando. E nós precisamos confiar plenamente. É aquela história antiga da criança que está em um parapeito, algo do tipo, e o pai lá embaixo pede para que ela se jogue. E ela se joga porque ela confia na palavra do seu pai. Ela não analisa os possíveis riscos, mas ela fica preso à palavra. Essa semana foi compartilhado em um grupo de WhatsApp um vídeo no qual o pastor falava isso, que nós precisamos ficar presos à revelação, à palavra, e não ao vento, e não às circunstâncias. Se Deus falou que você é filho, se Deus falou que você é filha, e Ele fez inúmeras promessas para você, se apegue nisso, se apegue nessas promessas, se apegue nessas revelações e creia pela fé que vai acontecer no tempo de Deus. Não tenha medo, porque o bom Pai está contigo. O bom Pai, Pai de amor, o Abba, o Paizinho querido, aquele que nos ama, aquele que te ama de forma incondicional, um amor perfeito. E Ele quer que você desfrute desse amor, pois esse amor perfeito lança fora todo medo, todo sentimento negativo, toda dúvida que está em seu coração. O Senhor Deus, Ele pode tirar.
O último motivo que eu listei está no versículo 7, que diz assim: todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Sabe por que você não deve ter medo? Porque nós existimos e nós fomos criados para a glória de Deus. Não tem aquele que se dedique em estudar o ser humano, o seu corpo, a sua mente, tudo que envolve o ser humano, que não fica surpreendido com tamanha complexidade, mas que também fica surpreendido com tamanha perfeição. Sabe por quê? Porque todo o nosso corpo funciona baseado por uma palavra que foi lançada por um Deus perfeito. E a nossa existência é para a glória de Deus. O Senhor nos criou para que pudéssemos refletir a sua glória. Deus nos criou para sermos sua imagem e semelhança. Deus, Ele não quer nos ver sofrendo. Não quer. A palavra do Senhor diz que de que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados. Não estou falando que todo sofrimento, toda dificuldade que a gente passe é em decorrência de pecado, não estou falando isso. Porque Deus nos prova. Assim como Ele provou a Jó, por exemplo, que era um homem reto, íntegro, temente, fiel. Da mesma forma, Ele nos prova. Mas o objetivo da prova não é fazer com que eu sofra ou com que você sofra, mas é forjar em nós o caráter de Cristo. É nos tornarmos semelhantes a Ele, porque Jesus sofreu. Então a gente precisa entender que o fato de termos sido criados para a glória de Deus é um motivo para que a gente não tenha medo, mas para que a gente fique firme. A glória do Senhor, ela é fantástica. Há passagens no Antigo Testamento no qual há relatos de que quando a glória de Deus descia no local, no tabernáculo, no Santo dos Santos, era uma coisa totalmente diferente. A Shekinah do Senhor, muitos não conseguiam ficar de pé. Havia uma nuvem, uma espécie de nuvem, de névoa. E essa glória, ela é uma glória poderosa. Ela é uma glória eterna. Então não tenha medo. Não há o que temer. Você precisa estar firme. Você precisa estar firmado, crendo plenamente que o Senhor estará contigo. Isaías 42:3 diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Se Deus está contigo, não há o que temer. Eu quero que você repita isso. Se Deus está comigo, não há o que temer. Se Deus está comigo, não há o que temer. Fique firme. Esteja apegado em Deus. Creia que Ele está no controle e que Ele pode todas as coisas. Eu quero nesse momento colocar uma música rapidamente para você ouvir.
Vou colocar apenas o refrão dela. E logo após estaremos orando. E eu creio que o Senhor vai ouvir a nossa oração. E sairemos dessa live convictos da nossa vitória. Amém? Vamos ouvir essa canção. Feche seus olhos, faça o que você quiser nesse momento. Eu estarei aqui, não vou sair. Mas eu quero que você fique firme e ouça isso. Creia, creia. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei. Ele é o nosso Senhor, o nosso Deus. Amém? Não há o que temer. Contigo eu estou. Não te assombres. Creia, meus irmãos. Feche seus olhos nesse momento. Vamos falar com o nosso Pai. Deus amado, querido, te damos graças, Senhor. Obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado, Senhor, pois Tu és um Deus perfeito. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá inúmeros motivos para crermos e para não temermos. Sabemos que às vezes há dificuldades em nossas vidas, há problemas, há tempestades, mas não podemos ter medo. Precisamos crer que o Senhor está conosco, nos ajudando. Por isso eu te peço, Pai, vai agora e visita cada irmão, cada irmã que está ouvindo essa live, está me vendo nesse momento. Em nome do Senhor Jesus, toca no coração, Deus. Fortalece a tua filha, fortalece o teu filho. Pai, visita, Senhor. Visita, Deus, aquelas pessoas que estão nos hospitais nesse momento. Tu és o Jeová Rafá, Tu és o Deus que cura, o Deus que pode todas as coisas. Reverte, Deus, toda e qualquer situação que as pessoas dizem que não há mais jeito. Mas nós cremos que há jeito porque o Senhor é fiel. Mas queremos que a Tua vontade seja feita. Coloca, Pai, em nossos corações o Teu amor. Esse amor perfeito, esse amor que lança fora todo medo. Pois queremos estar firmados em Ti, Jesus. Fica conosco e ouve a nossa oração nesse momento. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, meu irmão. Fica firme, fica firme. O Senhor é perfeito. Ele é perfeito. E Ele pode todas as coisas. Que o Senhor possa nos abençoar. Que o Senhor possa encher os nossos corações de gratidão, de alegria, de paz. Para que venhamos a desfrutar do poder dEle. Que o Senhor realmente nos abençoe. Essa é a minha oração, essa é a minha vontade. Que o Senhor nos visite todos os dias. E que venhamos a selar todos os dias o nosso pacto com Ele, o nosso encontro com Ele. Fica firme, não desista, não tenha medo. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Cristo Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós. E com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém.